Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e agora é oficial. Juninho não é mais jogador do Flamengo, foi anunciado pelo clube mexicano Pumas e a gente vai trazer os detalhes finais dessa negociação, quanto o Flamengo vai receber, em quantas parcelas, como é que ficou esse negócio, a gente vai trazer todos os detalhes. O jogador já se despediu também, jogador que foi importante na temporada 2025 e tem também 7 jogadores do Flamengo, do atual elenco profissional, tem vínculo até dezembro de 2026. Isso quer dizer que o Flamengo tem que tomar uma decisão. Vai renovar, não vai? Os jogadores vão querer sair, vão se aposentar, porque o Bruno Henrique, vou dar um spoiler, é um deles. Após o título da Libertadores do Brasileirão, deixou a entender que vai se aposentar ao término do contrato com o Flamengo. E aí? E eu vou querer saber de vocês. Quem tem que ficar, quem tem que sair? A gente vai trazer mais informações. Tem também Michael no Goiás. Que papo é esse? Todos os detalhes no vídeo de agora, em instantes. Mas antes, nesse domingão tem final de Copa do Brasil. Vasco, Corinthians, Corinthians, Vasco. Quem vencer a Copa do Brasil, encara o Flamengo na Supercopa do Brasil. Você acha que vai dar quem? Eu, particularmente, acho que vai ser empate o jogo e aí vai para os pênaltis. Muita cara de empate esse jogo. Você acha o quê? Você gosta de dar aquele palpite, eu sei disso. Faz aquela fezinha lá no site da KTO, porque eles prepararam só odd boa para esse jogaço de logo mais aqui no Maracanã. Eu vou te falar, cara, o clima no Rio de Janeiro tá com clima de Maracanã mesmo. Um solzão, calor de verão, o dia bonito, céu azul e jogo 6 horas da noite no Maracanã. Olha, quem vai levar melhor? Corre no site da KTO e faça a sua fezinha, a sua aposta. Vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa situação do Juninho, galera, que ele se despediu nas redes sociais já. O próprio Flamengo também já se despediu dele. Ele foi anunciado pelo Pumas do México e o Flamengo vai receber aí 5 milhões de dólares, dá em torno de 27 milhões de reais pela venda desse jogador. O contrato final ficou decidido o seguinte: o Flamengo recebe a primeira parcela à vista e depois o restante em outras 3 parcelas. Então, uma à vista e depois 3 parcelas num período de 18 meses, tá? Então, o Flamengo vai acabar de receber aí daqui a 18 meses. Tá tudo bem, não tem nenhum problema isso. Eu acho que o jogador veio, entregou aquilo que poderia entregar. Ele postou uma mensagem linda, maravilhosa, postei nas minhas redes sociais, tá? No Instagram, no Twitter, quem quiser ler na íntegra, uma mensagem muito bonita. E eu acho que o mais importante, ele sai muito pela porta da frente. Eu nem vou entrar no mérito se foi uma contratação certa ou errada. Eu acho que acabou, no fim das contas, sendo errada, porque o jogador não foi titular, não foi utilizado por Felipe Luiz. No entendimento interno, eles acham que, de fato, eles erraram, não por ser um jogador ruim de bola, não é isso. É por conta das características. Eles não avaliaram da melhor maneira possível no entendimento interno, comissão técnica e diretoria, e por conta disso o jogador acabou não recebendo muitas oportunidades. Mesmo assim, fez gol do título do Campeonato Carioca, fez gol importante na fase de grupos da Libertadores, que garantiu e ajudou o Flamengo a se classificar nas oitavas de final. Fez gol importante no Brasileirão, naquela virada em cima do Sport. Ele fez o gol da virada. Além disso, sempre foi um profissional super íntegro no dia a dia, nos treinamentos e nos jogos, sempre honrou a camisa do Flamengo. Nunca deu migué, nunca ficou chateado, muito pelo contrário, sempre demonstrando muita raça ao vestir a camisa do Flamengo. Então, Juninho, você merece muito ser feliz, que você seja muito feliz agora no Pumas do México. Vamos agora falar do futuro, porque o Flamengo tem 7 jogadores com contrato que acabam daqui a um ano, em dezembro de 2026. Danilo, Alexandro, Bruno Henrique, Cebolinha, Diogo Alves, Iago, Douglas Telles e Carlinhos. São esses 7 jogadores. Vamos por parte. Danilo e Bruno Henrique. Esses 2 jogadores deixaram a entender já que vão encerrar a carreira após o término do contrato com o Flamengo. Danilo, para mim, essa decisão já foi tomada. É um jogador que fala assim muito abertamente sobre esse assunto. É um jogador que eu respeito demais, porque tem um nível intelectual maneiro demais,
super avançado, é um cara que escreve, ele tem uma coluna, eu esqueci o nome do jornal agora, ele tem uma coluna, ele escreve. Então, assim, é um cara que eu super admiro, além de ser um baita jogador. Isso não quer dizer que eu esteja torcendo para ele ir para a Copa do Mundo. Eu acho que a convocação dele para a seleção brasileira é um erro, porque tem outros jogadores à frente dele, mas no Flamengo sempre honrou a camisa do Flamengo, inclusive fez gol muito importante do Tetra da Libertadores. E o Bruno Henrique é a mesma situação, um cara que eu super respeito, ídolo máximo da história do Flamengo, senta à mesa com o Zico, com outros ídolos da história do Flamengo, e ele deixou a entender que vai encerrar a carreira ao término desse contrato. Bruno Henrique conquistou tudo que poderia conquistar na vida dele, né? 35 anos que ele vai completar, jogou na Europa, pouca gente lembra disso, com a camisa do Wolfsburg, da Alemanha, fez uma partidaça contra o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu. Então esses dois jogadores devem encerrar a carreira após o contrato. Alexandro é uma incógnita, eu até conversei com uma pessoa que gerencia a carreira dele recentemente. Ele vai jogar a Copa do Mundo, se tudo der certo, e aí depois ele vai avaliar o que pretende fazer. Flamengo e Alexandre não tem nenhuma conversa em andamento para renovação de contrato, nada disso. Outro jogador com futuro incerto, Cebolinha, um jogador que até cresceu um pouco de produção nessa reta final de temporada, mas é um atleta que assim tem um custo extremamente alto, já demonstrou interesse em sair na última janela, na janela do meio do ano, mas o Flamengo na ocasião não liberou, porque tinha a incerteza sobre Bruno Henrique, que estava passando por um processo, se seria punido ou não, e agora o contrato dele acaba daqui a um ano, ou seja, daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Eu entendo que o Cebolinha e Flamengo chegou o momento de um ponto final. Fim do ciclo, tentou de tudo dar certo com a camisa do Flamengo, infelizmente sofreu com muitas lesões, desde quando chegou ao rubro-negro carioca. O melhor momento dele foi nos tempos de Tite, sem sombra de dúvida, respeito máximo ao Cebolinha, mas eu acho que é o melhor para ele e para o Flamengo, esse rompimento de laço, que o Flamengo consiga negociá-lo e tentar diminuir ao máximo o prejuízo, digamos assim, porque ele foi um atleta que o Flamengo pagou aí 18 milhões de euros para tirar lá do Benfica na ocasião. E outra, não vou criticar a antiga gestão por conta disso. Bati palma quando o Cebolinha chegou ao Flamengo, mas infelizmente nem toda contratação dará certo. Diogo Alves, Iago e Douglas Telles, 3 jovens jogadores. Diogo Alves se tornou reserva imediato do Rossi atualmente, porque o Matheus Cunha foi para o Cruzeiro. O Flamengo está no mercado em busca de um outro goleiro para a vaga do Matheus Cunha. Então, acho que tem que renovar por pelo menos mais um ano. O Iago, para mim, é um baita zagueiro. Eu entendo o Felipe Luiz não utilizá-lo pela questão das características. Eu entendo isso, mas eu acho que o Iago tem que ter o contrato renovado, porque o Flamengo não pode perder esse jogador de graça. É um jogador que tem muito potencial e eu não tenho dúvidas que vários clubes da Série A do Campeonato Brasileiro estariam interessados na contratação de Iago nesse momento. Falo o mesmo do Douglas Telles, atacante que o Felipe Luiz gosta muito. Ele joga com o pé trocado, atacante que faz recomposição defensiva, super interessante, tem uma boa leitura tática, apenas 18 anos. Tem que renovar o contrato, porque o Flamengo não pode perder esse jogador de graça. E para finalizar nossa lista, Carlinhos, atacante que estava emprestado ao Vitória, retorna agora de empréstimo. O Vitória tentou devolver esse jogador durante o empréstimo, o Flamengo não quis, não era obrigado, ficou lá, agora volta. O Flamengo vai tentar uma rescisão de contrato, porque é um jogador que está fora dos planos, não está nos planos da diretoria. Quem quer que seja o futuro treinador, a diretoria não quer ficar com o Carlinhos. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Podem comentar à vontade. Cebolinha tem que ficar, Alexandre, Flamengo tem que renovar o contrato. Lembrando, o Flamengo tem a ideia de diminuir a média de idade do elenco. Então, você renovando com o Alexandre, você manteria a idade lá em cima, a média de idade lá em cima. Com o Bruno Henrique, com o Danilo, a mesma coisa. Com o próprio Cebolinha também, que já não é mais um jovem. Mas eu quero a opinião de vocês. E para finalizar nosso vídeo, galera, Michael no Goiás, a imprensa, alguns jornalistas lá de Goiânia estão noticiando isso, que o Goiás tem interesse.
Eu não duvido que o Goiás tenha interesse, a questão é, ele vai querer diminuir drasticamente o salário dele, porque ele recebe atualmente no Flamengo quase 2 milhões de reais. Lá no Goiás eu duvido que vão pagar isso. Ele vai querer reduzir o salário dele? O contrato dele com o Flamengo é até 2028. Vou te falar, esse aí é um pepino, um abacaxi que a diretoria vai ter que descascar. O que fazer com o Michael? Um jogador que não agrega mais dentro de campo. Entendo, a história de vida dele é bonita, de superação, linda, maravilhosa, super respeito, mas ninguém está falando da história de vida dele aqui, porque toda vez que eu faço uma crítica ao Michael, mas olha a história de... Não, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Respeito muito a história dele, bato palma, para mim é exemplo na vida, exemplo, mas dentro de campo, no Flamengo, ele não agrega mais. E eu acho que o Flamengo tem que buscar sim uma saída dele. A questão é, ele vai querer sair? Alguém vai querer pagar o que ele pede? Fica essa dúvida. Nós saberemos em breve. E vocês vão acompanhando aqui no canal Vene Casagrande. Valeu, galera. Agora eu vou me preparar, porque mais tarde tem jogo no Maracanã. Eu tô pelo caos, tá? Quero entretenimento, um pênaltizinho, não ia pegar nada mal. E aí, seja o que Deus quiser. Valeu, tamo junto e fui!